E o PTB oficializou nesta segunda-feira a candidatura de Roberto Jefferson à presidência da República. O ex-deputado federal foi aprovado por aclamação na convenção do partido, realizada em um hotel em Brasília. Em um vídeo de pouco mais de 10 minutos, Jefferson defendeu o direito do partido de ter um nome na disputa eleitoral e afirmou que a candidatura não se opõe ao presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o objetivo é ajudar a defender a candidatura do atual chefe do executivo contra tudo e contra todos. Roberto Jefferson ainda criticou os famosos isentões, dizendo que eles geram uma gigantesca abstenção que termina por eleger um candidato de esquerda pela minoria do eleitorado. Pediu a união de todos. José Maria Trindade, você trouxe essa informação para a gente com exclusividade na sexta, né, Zé? E hoje tivemos a confirmação, portanto, na convenção do PTB. Roberto Jefferson, mais um candidato à presidência na disputa, né, Zé? Esse é o resultado de uma ampla avaliação. Na América Latina, observaram os técnicos e os políticos do PTB, né? Estão sendo apresentados em cada país vários candidatos de esquerda que se unem todos contra um candidato de direita, e isto interfere primeiro iludindo e transformando ali a ideia do eleitor de uma maneira muito firme, né? Então, vários candidatos de esquerda, todos combatendo um candidato de direita, né? E para evitar que aqui no Brasil isso se multiplique, Roberto Jefferson analisou e entendeu que deveria lançar a sua candidatura. Houve uma surpresa por parte de vários partidos aqui, e eu vou dizer, um incômodo com Roberto Jefferson nessas bancadas de debates aí sobre eleição e sobre candidaturas. Ele está se colocando ali à disposição para tornar o pleito muito mais transparente e real, né? Ele sempre foi firme por onde passou, como deputado federal, como líder do PTB na Câmara dos Deputados, no processo ali para desvendar o mensalão. Ele sabia que seria cassado, sabia, mas mesmo assim ele desafiou José Dirceu e todo o grupo que pagava o mensalão. E aí ele embarcou, né? Acabou no meio do mensalão, porque era da base do governo. Foi cassado e foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora ele está de volta. O PTB hoje já é um partido muito mais concentrado. Antigamente apoiava um no estado, um partido no outro, né? Agora existe uma coerência e é mais um ato de coerência. O PTB tem o direito de lançar, sim, candidato à presidência da República. Sei também por aqui que haverá um avalanche de ações judiciais contra a candidatura de Roberto Jefferson. Mas eu acho que ele vai continuar sendo candidato e, olha, um papel importantíssimo de promover um equilíbrio no debate sobre a presidência da República. Então, esse foi o motivo, e essa é a candidatura que o PT está temendo, viu? Vai colocar lenha na fogueira, e debates são importantíssimos no processo eleitoral. Você, Fiuza, temos 2 minutos e meio para chorar essa estratégia de Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson, ele é um pouco um personagem, ele é muito combativo. Como assinalou o Zé, ele foi no mensalão um homem-bomba. Foi ele que trouxe, né, essa palavra mensalão, que é um apelido, mas que é importante, né, na definição da imagem de um escândalo, né? O propinoduto já estava muito gasto. O Roberto Jefferson veio com um mensalão. E ele se explodiu junto, né? Como rememorou o Zé. Foi preso, etc., né? Então, ele é esse tipo de combatente. Ele é capaz de coisas assim. E no embate com o Supremo Tribunal Federal, um terreno em que a classe política está completamente acovardada, né? Pisando em ovos, ninguém quer contrariar o Supremo se excede, os políticos evitam falar. Evidentemente que ele foi do jeito dele, né? Inflamado, às vezes excessivo, mas que ele foi trombar com o STF e principalmente com o ministro Alexandre de Moraes, que é o mais polêmico da corte, né? Então, é isso que significa, é isso que representa o Roberto Jefferson, né? Combate do discurso nas críticas, principalmente ao Supremo Tribunal Federal.
Diga, Augusto. Roberto Jefferson, eu não sei se o José vai concordar comigo. O Roberto Jefferson, para mim, é o único, era, quando exercia o mandato, o único deputado que tratava com gentileza mesmo a língua portuguesa. O Roberto Jefferson é um extraordinário orador. Ele, na CPI dos Correios, que acabou apurando o escândalo do Mensalão, ele falava com uma fluência e com um domínio da língua impressionante, porque o orador, o tribuno, é também um ator, né? Todo político é ator, mas o tribuno é muito parecido com o ator de teatro mesmo. E ele sabia usar a voz, a boa voz que tem, ele canta, né? A inflexão, ele falava o nome, por exemplo, dos envolvidos no Mensalão e prolongava uma vogal, né? Por exemplo, e dava ênfase a outras acentuações no outro nome, né? Genu, tal. E aí ele falou uma frase que ele pronunciou que ficou famosa, né? Contra o Dirceu, dizendo que provoca os meus mais baixos instintos, um negócio desse. É um orador poderoso que num debate faz um estrago formidável, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Ele é de combate, agora, o Supremo precisa parar, interromper essa prisão política. Ele está com prisão domiciliar. Isso não existe, é preso político. Ele pode até processar por injúria, calúnia, o que quiser, mas não pode deixar preso. Se ele for liberado para isso, é uma estratégia e tanto. Porque eu quero ver, os outros eu conheço também, todos como é que são em debate. O Bolsonaro se sai muito bem em debate, sobretudo quando ele apela para o lado do brincalhão dele, ou mesmo debochado, porque ele desconcerta muita gente, como vimos no debate da Globo. Agora, o Roberto Jefferson é o tipo do tribuno que eu não gostaria de enfrentar num debate, porque esse sabe português. Eu até perguntei para ele, por curiosidade, como é que você fala, porque como é que você aprendeu a falar assim, né? Um orador de comício, de palanque. E aí ele disse que o pai dele, que era um educador, o pai fazia com que eles repetissem discursos feitos por líderes do governo, na Câmara, no Senado, e o pai treinava ele e os irmãos para que fizessem isso. E com muito sucesso ele fez isso. E você, Ana, que achou do lançamento dessa candidatura? Em 2 minutos, Ana. Vitor, vou jogar os meus 2 minutos fazendo uma pergunta para o Zé, que eu estava vendo aqui no chat, e eu queria estender essa pergunta que apareceu várias vezes aqui enquanto vocês falavam no chat. Se essa candidatura não pode dividir esses votos e tirar uma possibilidade, mesmo que remota, do presidente Bolsonaro sair vitorioso no primeiro turno. Que o chat aqui entregue a pergunta, Zé. Duas possíveis respostas aí. Primeiro, que não vai fazer diferença, não faz essa diferença toda. E segundo, que Roberto Jefferson se aproximar lá e ele sentir que pode tirar o presidente do segundo turno, ele simplesmente sai, desiste da candidatura e apoia o presidente Jair Bolsonaro. Quer responder também, Augusto? Não, eu queria acrescentar o seguinte, eu esqueci de dar uma informação fundamental. Ele está querendo se candidatar para participar de debates. Ele vai apoiar desde o primeiro momento o presidente Bolsonaro. Ele vai ser mais um, né, vai ser o único ao lado do Bolsonaro, da mesma forma que os outros vão apoiar o Lula, vão ficar jogando, alguns dos candidatos vão ficar fazendo tabelinha com o Lula. Ele não. Ele vai falar dos outros candidatos que ele pensa. E se for necessário, acho que ele retira a candidatura tranquilamente.